Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História da Arte. Hoje estudaremos sobre a arte moderna, abstracionismo. Esta aula é direcionada aos alunos do curso técnico em design de interiores da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Bem, a arte abstrata ela é também conhecida como abstracionismo. Ela é uma corrente artística que apresenta como aspecto principal a reprodução de elementos de um modo não real. Então, esse gênero não retrata os objetos e cenários que façam parte da realidade das pessoas em um sentido concreto. Então, desta forma, esse movimento usa as relações formais entre as cores, linhas e superfícies para compor uma realidade da obra de uma maneira não representacional. Então, isso se dá ao contrário da arte figurativa que a gente veio estudando nas vanguardas europeias, e esse movimento ele expressa por meio de figuras que, de uma forma não real, totalmente diferente da arte que a gente estudou anteriormente, que era uma arte representativa, que representava a natureza, que era uma forma figurativa, como já foi mencionado. Então, ou seja, o abstracionismo ele não reproduz uma pessoa, ou um lugar, ou qualquer outro elemento do mundo natural. Então, esse estilo se baseia na expressão que valoriza a interpretação de seus artistas para criarem suas peças. Então, assim como suas emoções e o modo como os observadores assimilam essa arte, eles querem retratar de uma forma inesperada, de uma forma que faça com que o observador imagine, pense e sinta a arte, sem precisar saber o que tem por trás desta imagem. Sobre a origem. A origem da arte abstrata está intimamente relacionada com as vanguardas artísticas europeias do final do século XX, a também chamada arte moderna. O seu precursor foi o pintor russo Kandinsky, e com suas primeiras obras, chamada Primeira Aquarela Abstrata, de 1910, e a série de improvisação de 1909 a 1914. Então, essas tais vanguardas representaram movimentos de ruptura artística, ou seja, recusaram a herança renascentista das academias de arte, ou melhor, a estética greco-romana, onde o conceito do belo era sua principal característica. Nós estudamos bastante sobre isso nas aulas Nós estudamos bastante sobre isso nas aulas passadas, né? Acredito que vocês estejam lembrados. Então, além disso, no início do século XX, antes que os artistas atingissem a abstração absoluta, o termo também foi usado para se referir a escolas como o cubismo, o futurismo, que ainda que fossem representativas e figurativas, eles buscavam sintetizar os elementos da realidade natural, resultando em obras que fugiam à simples imitação daquilo que era concreto. Vocês estão lembrados? Porque, na aula passada a gente viu sobre o cubismo. Então, sendo assim, a partir desse contexto, surge posteriormente o que foi intitulado como abstracionismo, sendo que o artista que iniciou esse movimento foi o Kandinsky, né, o pintor russo, como já foi mencionado, e esse artista ele estava mais interessado em estudar os efeitos da cor e da criação aliada à música. Portanto, essa arte ela é caracterizada pela não representação, e essa vertente buscou apresentar um novo estilo de arte, em que as formas, cores, linhas, texturas eram objetos de pesquisa dos seus artistas. Então, esse movimento ele trouxe uma chegada chocante. Se ainda hoje a arte abstrata desperta frustrações, incompreensões, deboches por pessoas acostumadas com o estilo de arte mais tradicional,
clássica ou por terem uma visão de mundo muito estreita, rasa. Imagina na época que foi apresentada pela primeira vez, causou um verdadeiro choque no público, que basicamente se resumia na elite instruída pelo capital dos pais endinheirados ou movida pelo desejo de ver-se superior, distinta da plebe pobre e ignorante que não tinha interesse, tempo, condições ou formação adequada para apreciar os trabalhos artísticos sofisticados. Então, a exposição de formas irregulares sem um padrão definido e sem um significado evidente gerou muitas queixas, muitas polêmicas, contrariedades e muitas das questões que povoavam o imaginário dos leigos nos dias atuais nasceram do choque inicial com esse tipo de arte completamente diferente das consagradas pelas academias. Então, a arte abstrata ela foi vista como uma grave superversão dos conceitos das escolas tradicionais. Sobre as principais características do movimento, a gente destaca a arte como não representacional, a ausência de objetos reconhecíveis, uma arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e arte figurativa e a valorização de formas como cores, linhas e texturas. Então, para representar figuras e objetos no estilo tradicional, com formas muito claras, uniformes, que não impeçam o romper da barreira do racionalismo, mas que configuram um entrave, uma dificuldade maior para retirar o espectador da apatia da sua zona de conforto, os artistas da época utilizavam dessas principais características para fazer com que o observador se mantivesse à frente das suas telas e imaginasse de uma forma estritamente diferenciada do que já estavam acostumados em ver e interpretar as obras artísticas daquela época. Então, na arte abstrata, a reação é mais instantânea em razão da escolha das tonalidades, que, conforme a psicologia das cores, elas são preponderantes para despertar reações internas. A gente estudou sobre isso na aula de psicologia das cores. Nós sabemos a diferença das emoções causadas pelas diferentes paletas de cores. Então, para que se fazer associações emblemáticas e pelo modo como as formas irregulares preenchem o espaço a ser trabalhado, o artista, eles trabalhavam nesse mesmo direcionamento em que a diferença das cores e o estudo dos objetos que eles transmitiam em suas telas fosse algo totalmente diferenciado e trouxesse um certo impacto ao observador. Então, quanto ao seu significado, como não se trabalhava nesse tipo de produção artística, questões sobre lógica, mas sobre uma subjetividade, não há um significado em comum a ser construído. Então, cabe a cada indivíduo, a partir das emoções que essa obra se lhe desperta, desenvolver um significado para si, ou nem sequer desenvolver, nem se procurar desenvolver um significado. E sim, o fundamental seria sentir a obra, se importar o que ela lhe trazia, o que era reconhecível para o espectador. Então, nós podemos depreender que cada arte abstrata poderá ter uma recepção diferente e única. Bom, o movimento abstracionismo ele se dividiu em algumas vertentes. Iremos agora estudar sobre a arte abstrata lírica e a arte abstrata geométrica. A arte abstrata lírica, ela foi também chamada de abstracionismo informal ou lírico. Essa vertente ela foi influenciada pelo expressionismo e o fauvismo, e suas principais características são o sentimentalismo, a valorização da intuição e a liberdade artística. O seu maior representante foi, sem dúvida, o artista russo Kandinsky. Essa vertente ela inspirava-se no instinto, no inconsciente e
na intuição para construir uma arte imaginária ligada a uma necessidade interior, ou seja, tem a presença de elementos mais significativos, além de mais liberdade na forma de expressão artística. Então, na arte abstrata informal, a lírica, ao contrário do que acontece na geométrica, as cores e as formas usadas representam o universo interno de emoções, sentimentos ou sensações. Então, eles procuravam uma aproximação à música, onde a expressividade dos sons se transformava em uma linguagem artística. E é desta forma que o abstracionismo informal pretende igualar ou mesmo superar a música, transformando manchas de cor e linhas em ideias, simbolismos subjetivos. Já o abstracionismo geométrico, ele foi influenciado pelo cubismo e futurismo, e essa vertente está pautada na geometria das formas e no racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são a racionalidade, a valorização de reflexão intelectual, a organização e o uso de formas geométricas. O maior representante dessa tendência foi o pintor holandês Pierre Mondrian. Então, a arte geométrica ela teve uma grande influência do movimento cubista e futurista, com suas formas geométricas, como já foi mencionada. E, desse modo, as linhas e as cores deviam ser organizadas de uma maneira que a composição resultasse não apenas uma expressão de uma composição geométrica, mas que trouxesse ao espectador uma descoberta nova, uma forma diferente de ver aquela organização. E dentro desse abstracionismo geométrico surgiram algumas correntes, e uma delas foi o suprematismo, que era um movimento pictório nascido na Rússia por volta de 1915 a 1916. Seu autor foi Casimir Malevich, e a noção pura do espaço era a relação entre as formas puras e o espaço que a circundava, e tinha como característica a animação do espaço pela forma, formas geométricas puras, construídas pela cor e também uma cor pura, e paleta cromática restrita, dominavam as cores primárias. Uma outra corrente que ganhou bastante destaque foi o neoclassicismo. Ele foi um movimento artístico holandês criado em 1917 por Pierre Mondrian e pretendeu atingir uma visão impessoal e objetiva através de uma estética nova e universal. Procurou a perfeição e a verdade supremas, ultrapassando o mundo físico e emotivo, de modo a atingir o mundo mental. Era uma arte pura, clara, objetiva, não ilusória e não representativa. Antinaturalista, redução das formas e planos geométricos ortogonais, composições abstratas, estabelece múltiplas relações espaciais. As formas eram estáticas, quadradas, retangulares, predominavam as cores primárias branco e cinzento, limitadas por linhas verticais e horizontais a negro com diferentes espessuras. Procuravam o equilíbrio, a harmonia e a serenidade do ângulo reto, ser recorrente à simetria, mas organizada dinâmica e ritmicamente. Bom, gente, a aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham feito suas anotações. Vocês sabem que tem a atividade na nossa plataforma de estudo. Então, lá vocês vão encontrar os slides, o texto de apoio, bem como as questões. Eu espero a devolutiva de vocês, que vocês tenham bons estudos e eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que possa aparecer. Então, eu deixo para vocês agora uma apresentação dos principais artistas do movimento, bem como as principais obras que se destacaram durante o período do movimento abstracionismo. Então, até mais, até a próxima aula.